Pode anotar, decisões para um crescimento. Decisões para um crescimento. Eu quero compartilhar algumas coisas. Eu estava meditando em alguns textos. Nesses dias, né, a gente tem vivido tantas coisas e surgem tantas perguntas. Eu estou até atrasado, eu abri uma caixinha de perguntas lá, acabei não respondendo, mas eu deixei tudo salvo, todas lá. Essa semana eu vou estar respondendo as perguntas. E eu me recordo que uma das perguntas que chegou ali foi a respeito de tudo que a gente está vendo aí nas redes sociais e uma parte do corpo de Cristo, infelizmente, enfrentando muitas lutas. Uma outra parte aí da igreja, infelizmente, envergonhando o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, infelizmente, se envolvendo com coisas terríveis. E quando você começa a ler a palavra, e aqueles que leem a Bíblia, se você for analisar, isso acontecia desde sempre, sempre aconteceu isso. E você começa principalmente a ler as cartas que Paulo escreveu aos Filipenses, Colossenses, né? Você sempre vê ali algumas coisas bem terríveis acontecendo nessas igrejas. E o que me veio no meu coração, eu comecei a meditar e eu comecei a ver também Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e eu quero meditar um pouquinho com vocês a respeito disso. Ele traz uma série de orientações para aquele grupo de pessoas, e ele está ali trazendo orientações, exortações, ele fala um pouco sobre discipulado, mas eu consegui pensar e extrair pelo menos 10 fundamentos, ou melhor, ele escreveu uma carta ali com várias coisas, mas dessa carta a gente consegue trazer e retirar 10 pilares para a gente aplicar nas nossas vidas. Porque ele visava, quando ele estava falando as palavras, toda aquela carta aos Filipenses, ele estava visando um crescimento daquele povo. Quando ele falava aos Filipenses, enfim, todas as igrejas, ele sempre visava um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo é aquele que falou sobre um cristão, né, uma pessoa que é prudente, se manter muitas vezes ali no leite e não sempre caminhar com uma mentalidade assim de um bebê espiritual. E ele sempre trazia palavras para transicionar essas pessoas a viver uma nova realidade e se tornar alguém maduro. E eu comecei a ler essas escrituras e eu comecei a perceber quantas pessoas de idade, mas extremamente imaturas. Então a maturidade ela não tem a ver apenas com a idade, mas ela tem a ver como está o nosso caráter, se o nosso caráter está desenvolvido. E a gente vê que pessoas acabam errando muitas vezes não porque são más, mas por uma falta de maturidade e discernimento espiritual. Amém? E o meu desejo é que você receba essa palavra no coração. Quase sempre eu falo isso, mas é um tipo de palavra assim que desce um pouquinho amargo, mas no final fica tudo bem. Amém, igreja? Amém? A minha oração é que nós possamos crescer a cada dia. Aleluia. A minha oração é que a gente possa crescer em maturidade. E que não apenas o nosso corpo, mas o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja pronto para os dias complicados e difíceis que nós temos que enfrentar. Amém? E quando eu falo os dias difíceis, não são apenas aqueles problemas cotidianos que nós enfrentamos, mas são aqueles momentos que você vai ser colocado à prova de quem realmente você crê, qual é o relacionamento que você tem com o Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aqui? É quando a aliança que você tem com Cristo ela vai começar a ser posta à prova. Então, é sobre isso que Deus está falando nesses dias. Eu estava meditando, e eu vou falar em um dos pontos ali também, eu estava lendo a parábola das 10 virgens, né? E é exatamente o que a gente vê muito nesses dias também. Um grupo de pessoas que elas começam intensamente queimando por Jesus. Só que o sucesso não é você começar queimando por Jesus, mas o sucesso é você terminar queimando por Jesus. E eu começo a analisar, gente, eu tenho 37 anos. Talvez você pense, poxa vida, você acha que você tem autoridade para usar exemplos de pessoas mais velhas? Eu tenho autoridade na palavra e no que eu medito, no relacionamento que eu tenho com o Senhor. No momento que eu estou falando essas coisas, eu não quero me colocar superior a ninguém. Pelo contrário, eu, sem sombra de dúvidas, eu tenho entendido o que Deus tem falado ao meu coração e o que me mantém seguro. É você caminhar de uma maneira, caminhar de maneira humilde. É se submeter a pastores, é se submeter aos mais velhos, é permitir que pessoas falem ao seu coração, e isso traz proteção. Olha, meu pai já falou várias vezes aqui, a gente já trouxe vários exemplos, a gente pode pegar, sei lá, os últimos 200 anos. Grandes homens de Deus que
começaram muito bem e terminaram mal. Lembram? Meu pai sempre traz exemplos assim. E sabe o que é? Existe uma característica mútua, uma característica comum entre essas pessoas. Não são pessoas que começaram adulterando e depois acaba indo para as redes sociais e geram um escândalo. Não são pessoas que começaram roubando alguma coisa de alguém. Não são pessoas que começaram cometendo um crime da noite para o dia. São pessoas que decidiram caminhar sozinhas. São pessoas que negligenciaram a vida em comunhão e com o corpo de Cristo. São pessoas que decidiram não se submeter a pastores. Amém? Então essa é uma característica muito comum. Então se tem uma coisa que jamais eu e você podemos decidir na nossa vida é achar que um dia a gente pode caminhar sozinho sem ninguém. E o que a gente mais vê, infelizmente, é esse movimento, né, dos desigrejados. Infelizmente, pessoas são muito feridas e acabam, vivendo de maneira solta. E não é que nós não entendemos, é óbvio que nós entendemos isso. E a igreja precisa estar preparada para abraçar essas pessoas, para amar essas pessoas, para ser usado pelo Espírito Santo e trazer cura para a vida dessas pessoas. Mas não é porque um grupo de pessoas negligenciaram e erraram com pessoas que nós vamos deixar de fazer o que é correto e pregar o que é correto. Então não existe vida fora do corpo. E é tão terrível essas coisas que acontecem que pessoas acabam... ficam extremamente feridas e machucadas com tudo que tem acontecido por aí. E elas se afastam cada vez mais do corpo de Cristo. E a pior coisa que uma pessoa pode... a pior decisão que alguém pode tomar é decidir caminhar sozinho, sem ninguém. Então, gente, de verdade, o que Deus espera de nós é que a gente queime por Ele, continue queimando por Ele, mas que a gente termine a nossa caminhada queimando por Jesus. Amém? Amém? Então, se nós decidimos constantemente queimar pelo Senhor Jesus, e entendemos que nós não podemos caminhar sozinhos, isso vai trazer uma proteção para as nossas vidas. Sem sombra de dúvidas, eu tive algumas conversas pessoais aqui com algumas pessoas, foram expondo várias situações para nós. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos uma igreja de pessoas, então toda a igreja ela é imperfeita porque existem pessoas, sim ou não? Mas sem sombra de dúvidas, o que me traz paz no coração é que essa é uma igreja séria demais. E que não negocia princípio nem valores do reino de Deus. E que tem uma liderança que é extremamente radical. Então pode chamar de radical, pode chamar de dura. Eu falei, cara, essas coisas terríveis jamais vão acontecer aqui. Porque essa é a marca do ministério. Quase 50 anos, sem negociar nenhum tipo de princípio. E aí a gente vai ter nas nossas conversas longas, né? Então, deixa eu já falar alguma coisa aqui para vocês. Gente, vocês não vão ver a gente se prostrando por um monte de tipo de ideia e coisas que todas as igrejas fazem e trazendo 2, 3 vezes pessoas famosas aqui para pregar e para cantar. Apenas para eu atrair e trazer pessoas aqui para dentro. Até porque quem dá o crescimento é o Senhor. E não faz sentido algum ter uma igreja cheia de pessoas, mas que são pequenas por dentro. São vazias por dentro. Então o que adianta você estabelecer um monte de métodos e formas para crescer, mas as pessoas que estão dentro dessa igreja não crescem por dentro? E Paulo falou muito sobre isso nas cartas. Então a nossa missão aqui, como pastores, como liderança, é fazer todo mundo e nós também crescemos por dentro. Amém? Nós não sabemos o nosso dia da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Então, esse é o lugar que a gente precisa chegar, um lugar de maturidade. E o que o Espírito Santo tem apontado é que a gente precisa crescer um pouquinho mais em algumas coisas. Amém? Graças a Deus, essa é uma igreja que caminha de forma saudável, mas sem sombra de dúvidas nós precisamos crescer em várias áreas. Então eu quero correr aqui rápido falar algo com vocês a respeito de algumas decisões que geram um grande crescimento nas nossas vidas. Amém? Tem alguém que quer crescer aqui? Aleluia, eu quero continuar crescendo, eu quero crescer cada vez mais. Amém? Aleluia. Então, a gente vai usar muito um texto que está lá na primeira carta, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Se você quiser, você pode anotar.
Na verdade, anote aí, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a versículo 23. E depois a gente vai ponto a ponto. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 23. A gente vai meditar nesses versículos hoje. Amém? Então, o que nós estamos precisando apontar os nossos olhos e ter uma compreensão nesses dias é que nós precisamos se submeter aos nossos pastoreios, nós precisamos se submeter a um discipulado bíblico, amém? E quando a gente fala sobre discipulado, ele não se baseia apenas em estudos teóricos ou acadêmicos, esse tipo de coisa. Mas a gente costuma sempre falar que um verdadeiro discipulado bíblico, ele gera uma transformação de vidas e é a vida na vida. Amém? Amém? E Paulo, nós vamos ver aqui que ele começa a trazer várias orientações a respeito disso. Da vida na vida. E ele traz várias orientações a respeito de um discipulado que gera um grande crescimento na vida das pessoas. Então, o que realmente transforma a vida das pessoas, né, são as escrituras. Amém? O que realmente transforma a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. Amém? Então, graças a Deus pelas escrituras, graças a Deus pela palavra de Deus, que gera vida em nós, que nos dá um norte, que nos aponta para o caminho correto. Amém? Então a gente não está aqui em nenhum momento tentando inventar alguma coisa e é uma nova revelação que nunca ninguém viu. Gente, tem tantos homens e mulheres de Deus seríssimos que zelaram pelas escrituras, pela sã doutrina e que, sabe, trabalharam e serviram o corpo de Cristo de uma maneira tão extraordinária. O nosso papel é fazer o quê? É seguir isso. Amém? O nosso papel é seguir isso. Então a gente vai, em nome de Jesus, nos próximos dias crescer muito em conhecimento. Amém? Então vamos ver aqui alguns princípios, né, de Paulo para esse grupo de pessoas ali. São princípios efetivos de discipulado, de ensino e que geram crescimento entre todas aquelas pessoas. Então você pode já anotar e a gente vai lendo o primeiro princípio fundamental que, uma vez aplicado nas nossas vidas, nós começamos a crescer. Primeiro ponto: honre a sua liderança espiritual. Honre a sua liderança espiritual. Ele diz ali no versículo 12 e no versículo 13 do capítulo 5, diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Amém? Eu comecei colocando aqui esse primeiro aspecto, né? Honre a sua liderança espiritual. Por que eu coloquei? Porque isso aqui é bíblico, gente. Amém? Eu acho que nos últimos anos nunca se falou tanto sobre... se você segue o apóstolo, segue no Instagram, ele é alguém que denuncia muito as lideranças abusivas, ele é alguém que fala muito a respeito disso, ele escreve muito a respeito disso, né, dessas lideranças doentias e pessoas que infelizmente não aplicam a palavra de Deus, não honram a Deus com a maneira que pastoreiam e que lideram e que acaba ferindo pessoas, sim ou não? Então eu acredito que todo mundo aqui, se eu fizer uma pergunta, quase todo mundo aqui conhece alguém que foi infelizmente ferido e machucado por uma liderança errada, errônea e abusiva, sim ou não? E nós somos completamente contra isso. Mas é conforme eu estava falando, não é porque algumas pessoas acabam utilizando a palavra muitas vezes de uma maneira errada e erram com pessoas que nós vamos deixar de fazer aquilo que é correto, amém? Amém, gente? Amém? Então, quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele está trazendo uma orientação. Honre aquelas pessoas que trabalham em prol de vocês. Honre a liderança de vocês, que oram por vocês, que zelam por vocês. E a própria palavra vai dizer que existe uma responsabilidade, é nossa, é dos pastores. Nós vamos prestar conta da maneira que nós conduzimos o rebanho, sim ou não? É isso, a gente já aprendeu muito aqui sobre isso. Então, gente, nós precisamos aprender algo, nós precisamos honrar a nossa liderança espiritual. E aqui, quando eu falo essa palavra de honra,
né? Eu vi que se difundiu muito por aí. Essa palavra ela ficou até meio que, quando a gente escuta a palavra honra e quando envolve liderança, né? Muitas pessoas não querem mais saber disso, né? Até tem um livro chamado Princípio da Honra, né? Então ele foi aplicado em muitos lugares. Mas, gente, você pode pegar a própria palavra de Deus e pensar alguns textos. E se você pega pessoas com uma má índole, eles conseguem conduzir e ensinar coisas simplesmente para satisfazer os seus próprios desejos e para uma autopromoção, e enfim. E isso acontece muito. Existem muitas pessoas usando a própria palavra de Deus e pregando heresias, ensinando coisas erradas. A gente vai ver isso ao longo desse texto aqui hoje. Então as pessoas elas não estavam mais se relacionando de uma maneira saudável com essa palavra. Honrar a sua liderança, honrar os seus pastores, honrar os seus líderes, as pessoas que zelam por vocês, que trabalham por vocês. Agora, nós cremos em nome de Jesus que essa aqui é uma igreja saudável, amém? Então estou pregando para essa igreja aqui hoje. Então provavelmente quase todo mundo aqui já passou por um CILS. Se você já passou, você sabe que tem uma liderança aqui que sempre está trabalhando e faz um alinhamento e que vai amar você, que vai abraçar você, que vai te ouvir, tudo que você passou em qualquer outra igreja ou lugar que você possa ter passado por isso. Mas o que Paulo quer nos ensinar hoje é que a gente precisa levantar a nossa cabeça. Mas como é que fica a minha dor? Como é que fica as minhas feridas? Eu fui muito machucado num outro lugar. Gente, Jesus ele traz cura, você crê nisso? Amém? Graças a Deus, porque enquanto tem pessoas que envergonham o nome de Cristo e da casa de Deus, tem pessoas que zelam pelo nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que, sabe, estão mais de anos e anos e anos e anos e anos e anos vivendo em retidão, de maneira, sabe, vivendo santidade no Senhor, zelando pelo corpo de Cristo, zelando por aquilo que receberam da parte de Deus. Então, glória a Deus por isso. Então, se você tem alguma ferida nessa área, se você tem uma má compreensão a respeito disso, eu creio que o Espírito Santo ele pode ministrar o seu coração e trazer uma cura para você. Amém? Porque o que o inimigo quer é que você continue muitas vezes ferido, para que você não consiga honrar da maneira bíblica, para que você não consiga se submeter aos seus pastores, porque é tudo o que o inimigo quer. Então, em nome de Jesus, você precisa superar, né, o espírito de orfandade, em nome de Jesus. Tem muitas e muitas e muitas pessoas que não conseguem ter uma revelação e enxergar Deus como Pai. Não conseguem, devido a essas situações que aconteceram. Mas graças a Deus o Espírito Santo ele é poderoso para tocar o coração do homem e essas pessoas superarem esses momentos, serem curadas e serem tratadas e saradas de toda a orfandade. Amém? Todos nós somos, se nós temos a revelação que nós somos filhos de Deus, é porque nós temos um Pai. Amém? Glória a Deus, aleluia. E receba isso aí no seu coração. E nós devemos viver sobre a paternidade espiritual bem resolvida. Eu amo esse texto. Fica aqui uma dica se você quer ler também algum outro material que ajude a falar sobre paternidade, embora a gente fale muito a respeito disso. Fabiano Ribeiro, ele é da Igreja da Cidade, ele tem esse livro, ele tem 2 volumes já, Paternidade Bem Resolvida, e ele expõe, ele explana nesse livro muito dessas coisas que eu estava falando aqui, né? De pessoas que acabam se ferindo, de lideranças abusivas, e está muito comum isso hoje em dia. Mas ele traz ali, à luz das Escrituras, né, a responsabilidade que nós temos de ser curados nessa área e de ter uma paternidade bem resolvida. Isso vai afetar completamente as nossas relações e a nossa relação com Deus. Amém? Amém? Aleluia? Então fica aí uma dica, depois se alguém quiser pode me procurar que eu passo aí bem certinho aí, né? Eu acho que será que é da 4 Ventos? Eu não me lembro, mas eu posso passar para vocês esse livro. Então, gente, seguindo o que Paulo está falando aqui, honre a sua liderança espiritual. Se você tem uma dificuldade, meu irmão, você vai procurar os seus líderes, já começa dando um passo de fé e vamos conversar a respeito disso. Amém? Lembra que o apóstolo falou aqui na última pregação? Que a igreja de Cristo não é um jardim de infância. Aqui é um lugar de pessoas maduras, amém? E pessoas maduras, elas resolvem problemas e conversam, elas têm conversas e resolvem coisas difíceis, amém?
Amém? Então nada tem que ficar escondido, nada tem que ficar mal resolvido. Você foi chamado para viver uma vida plena com o Senhor, uma vida leve, amém? Servir a Cristo é leve, amém? Aleluia. Por que se torna leve servir a Deus? Porque Ele cura aquilo que precisa ser curado, Ele alinha o que precisa ser alinhado, Ele tira um peso das nossas costas, o Espírito Santo ministra os nossos corações e o passado fica para trás e a gente começa a desfrutar de coisas novas, amém? Então uma mentira que Satanás tem colocado na mente das pessoas é: bom, se eu já passei por isso uma vez, vou passar de novo. É terrível isso, né? Alguém já escutou isso? Se eu passei uma vez por isso, essa situação específica, eu posso passar de novo. E o papel dessa pessoa é andar sempre assim na retaguarda, olhando de longe. Infelizmente isso acontece. E o inimigo bate palma com toda essa situação. Porque a pessoa ela não consegue, né, caminhar e viver exatamente os princípios bíblicos. Ela tem uma dificuldade de viver em comunidade. Ela é alguém que sempre vai procurar estar um pouco mais isolado porque é uma autoproteção, sim ou não? Dá pra gente entender tudo isso. Mas o nosso papel como igreja é ministrar a palavra de Deus e pregar o que é correto. Amém? Se tem a revelação que é filho de Deus, que foi alcançado por Jesus, você faz parte da noiva de Cristo, você precisa entender a revelação de Cristo e a igreja. E que Ele se manifesta entre nós, e quem está fora do corpo, infelizmente não vai viver. A vida está no corpo. O sangue de Jesus, que purifica, que cura, que liberta, ele circula dentro do corpo. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, anote e receba isso aí no seu coração. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque tem 2 pontos que eu tenho que parar bem aqui, para conversar com vocês. Segundo ponto que a gente pode extrair aqui desse texto. Segundo ponto que você pode anotar: promova a paz no corpo de Cristo. Promova a paz no corpo de Cristo. Pode colocar aqui o versículo 13 do mesmo capítulo, do capítulo 5. Sempre aqui em 1 Tessalonicenses. Olha o que diz: e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que eles realizam. Tende paz entre vós. Se você quer ter um crescimento pessoal na sua vida, você ter um crescimento que vai atingir a sua casa e que vai afetar a todos, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, é que você guarde esse princípio com você, que estava sendo ensinado aqui. Vivam em paz uns com os outros. Gente, vou fazer uma pergunta, até coloquei aqui um ponto de interrogação. Um cristão vive assim, gente? Seja sincero, eu quero ver os corajosos responder. Infelizmente não. O que a palavra nos ensina é que nós temos que ter paz uns com os outros. E o que é ter paz, gente, uns com os outros? É abrir mão muitas vezes da nossa razão. Sim ou não? É abrir mão das nossas opiniões. Porque existem relações, gente. Em relações muitas coisas acontecem, sim ou não? Muitas e muitas coisas. Mas o reino de Deus, ele é completamente diferente da vida terrena. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, gente. O evangelho, ele não é para quem quer viver de forma rasa e de forma natural. O evangelho do reino de Deus não é para quem quer viver de forma superficial e rasa. O evangelho do reino de Deus é para quem entendeu e deseja viver de forma sobrenatural. Porque ler as escrituras, guardar isso no nosso coração e se posicionar nessa verdade é completamente sobrenatural. Porque naturalmente é completamente diferente a maneira que as pessoas se posicionam. Você sempre precisa expor uma opinião sua. Você sempre precisa argumentar em muitas coisas. E Paulo está falando aqui, ele quer promover. E é interessante, a gente vai ver daqui um pouco, que ele estava preocupado em as pessoas afastarem, apagarem o Espírito Santo. Pela maneira que elas viviam ali. E algo tão precioso que a igreja de Cristo vive, ele vai falar sobre a graça, sobre o amor, que o Espírito Santo que se move entre o corpo gera.
Então sabe o que eu estou querendo dizer? É o seguinte, meu irmão, para viver em paz é o seguinte: se algum irmão te ofendeu e ele vai vir pedir perdão, você não vai nem lembrar o que aconteceu para argumentar e falar que você estava certo. Você vai dar um abraço apertado e falar: nós somos corpo. Nós somos irmãos. Porque além do que eu acho, além das minhas opiniões, além das minhas feridas, além daquilo que eu estou machucado, está a palavra de Deus. Vivam em paz com todos. E se eu preciso perder muito para ter paz com meu irmão, eu vou perder. Posso ouvir um amém aí bem avivado assim? Nós temos que viver em paz. E infelizmente a gente está vendo que cristãos não vivem dessa maneira. E existia um exemplo, né, na própria igreja primitiva. Então lembra que eu falei, gente, muitas coisas que a gente vê hoje já acontecia anteriormente. A gente vai ver na terceira epístola de João, lá no capítulo 1. Vou ler rapidamente aqui para vocês. Lá no versículo 9 e 10 diz assim. É um exemplo da própria igreja primitiva vivendo isso. Está escrito assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. A gente foi chamado para fazer isso, gente? A igreja de Cristo foi chamada para fazer isso? Jamais. Pelo contrário, eu e você fomos chamados para ser igreja. Portanto, 2 pontos: seja um pacificador. Seja alguém que promove paz no meio do corpo de Cristo, não confusão. Aleluia. A palavra para nós, a igreja de Cristo, é: tenha paz com todos. Essa é a palavra para essa noite, para o momento que nós vamos ter de ceia aqui. Nós vamos ter comunhão, nós vamos tomar o suco, a gente vai, né, ter um pãozinho repartido ali que representa o corpo de Cristo. O suco que representa o sangue de Jesus Cristo. E nós temos uma aliança. Amém? Então o mínimo que nós podemos fazer é: eu preciso ter paz com o meu irmão. Eu preciso ter paz com os meus irmãos. Eu e você precisamos ser pacificadores. Amém? Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, de verdade, é terrível ver o que a gente está vendo nos dias atuais. Embora eu use alguns exemplos, mas vamos aplicar nas nossas vidas aqui. Graças a Deus, a gente nesse início de igreja aqui, a gente não viveu grandes confusões, não. O povo aqui se ama. Aleluia. Mas nós podemos sempre crescer mais, amém? Seja um pacificador, promova a paz dentro da sua cela, promova a paz aqui nesse ambiente, promova a paz na sua casa, promova a paz entre os seus familiares, amém? Amém? O que Deus está falando para mim e para você é que se você está vendo, está num ambiente onde tem discussão, você tem que chegar lá e de alguma maneira, sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai gerar paz naquele ambiente. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Seja um reconciliador, amém? Seja um reconciliador. Segundo aos Coríntios, Paulo escreve mais uma carta aos Coríntios, né? Capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Pode colocar aqui, eu já vou lendo aqui para a gente correr. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então nós somos chamados para promover paz, sim ou não? Sim ou não? Então 2 coisas: eu e você temos que ser pacificadores. Segundo, nós temos que ser pessoas que reconciliam as pessoas.
Aleluia, louvado seja Deus. Seja um reconciliador. E entenda uma coisa, gente. Entenda uma coisa. A Bíblia, ela é o manual para as nossas vidas, sim ou não? A Bíblia nos ensina tudo que nós devemos fazer e todas as respostas que um dia talvez você se tenha dentro de você, você vai encontrar na palavra de Deus. Pastor, mas tem alguém fazendo algo terrível dentro da igreja. A Bíblia ensina o que deve ser feito. Eu comecei essa palavra falando para vocês que nós vivemos e caminhamos aqui de uma maneira muito radical. Mas a Bíblia tem que ser aplicada de todas as formas. Tem uma maneira bíblica das coisas serem feitas. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então nós vamos ser sempre muito bíblicos aqui. E muito radicais em qualquer situação que aconteça. Agora a gente não pode entrar por um caminho que é 880. Que são os pontos extremos, as duas pontas. Tem aquelas pessoas que elas olham para a palavra e elas não seguem as escrituras e fazem o que estão na sua cabeça, e é o que a gente vê muito por aí, vai escondendo um aqui, passa a mão no outro e esconde o pecado do outro. Isso é terrível. Mas também existe a outra ponta que não aplica as escrituras e quer fazer justiça com as próprias mãos, e isso é errado. Posso ouvir um amém? Nós temos que ter um equilíbrio em todas as coisas. É aplicar as escrituras de maneira... 100% o que está na palavra nós devemos fazer. Posso ouvir um amém? Então você entende que a mesma palavra que nos ensina que nós devemos nos submeter às nossas autoridades. Existem vários textos que ensinam a liderança a como tratar pecados dentro da igreja. E o próprio texto diz que você deve ser extremamente radical. É a mesma palavra que diz que eu devo ser um pacificador. Que eu devo viver em paz com os meus irmãos. Sabe o que falta muito hoje, gente? É maturidade. Discernimento e maturidade. Homens maduros sentam numa mesa e olham um no olho e se resolvem. Amém? Uma igreja madura é assim. Nós temos um problema, vamos sentar, comer um bom lanche e vamos resolver esse problema. Mas você vai pôr a tua opinião. Não. A Bíblia nos ensina, chama mais irmão, vamos juntos. Chama mais aí 2 irmãos, 3. Vamos abrir as escrituras e vamos se resolver aqui. Amém? Isso é um alerta para as nossas vidas. Deus está chacoalhando a igreja. Sem sombra de dúvidas, Ele está chacoalhando a igreja. E a justiça de Deus, e é Ele que sabe o que faz, e está começando dentro da casa do Senhor. Mas em nome de Jesus, de verdade, um conselho para vocês, gente. Mergulhe nas escrituras, se relacione com o Senhor, invista mais tempo em escutar pessoas que estão acertando, invista mais tempo em passar tempo com o Senhor, para você não, acabar sendo contaminado por coisas muito ruins aí que a gente vê por aí. Já parou para pensar, tudo que você faz, você ter que gritar isso nas redes sociais, na internet? Isso é complicadíssimo, gente. A internet é uma bênção, sim ou não? Nós temos todas as nossas redes sociais. Mas ao mesmo tempo que ela é uma bênção, ela é uma ferramenta que, na mão de algumas pessoas, infelizmente, é igual aquele filme, é você colocar uma metralhadora na mão do macaco. Ele sai atirando para tudo quanto é lado, sem noção do que está acontecendo. Falta de maturidade. Então vamos aprender hoje, e nós vamos ter maturidade para a gente resolver as nossas situações. Amém? Nas futuras situações. Aleluia. Sempre sendo fiel às escrituras. Jamais negociando princípios e valores. Estava conversando com meu pai esses dias, muitas pessoas ficam perguntando coisas, e ele deixa muito claro, ele falou com a liderança, mandou áudio, tudo, falou, eu não fico no lado de A, não fico no lado de B, eu sou de Cristo, eu sou do lado da igreja, e a gente vai continuar ensinando a palavra de Deus, ensinando pessoas que são desequilibradas a serem equilibradas, ensinando a igreja a chegar num lugar de maturidade. Já parou para pensar, Sérgio? Poxa, eu entendi, eu tenho um problema lá com meu irmão lá de Sengés, vou deixar eu pegar um carro, põe uma gasolina e eu vou para lá. Chama os irmãos, vamos sentar e vamos se resolver. Amém? Deus é glorificado em tudo isso. Então não tem a ver com o erro que as pessoas cometem, mas tem a ver com a resposta que elas dão e a maneira que elas lidam com o erro. Amém?
Amém? Glória a Deus. Então vamos ser radicais na palavra. Vamos viver tudo que a palavra nos ensina e fazer exatamente o que ela nos ensina a fazer. Amém? E nesses primeiros pontos, Paulo está aqui, né, sendo inspirado por Deus e nos ensinando a ter paz com todos. Amém? E eu creio em nome de Jesus que nós vamos viver dias de paz também no corpo de Cristo. Os dias são difíceis e complicados, mas a gente precisa crer numa unidade. Amém? A gente precisa crer que a igreja vai se unir. Dia 17 de agosto, salvo engano, a gente vai estar junto aqui num lugar, né? O meu pai falou que vai ficar às 14, 12 horas lá. É um momento, uma assembleia solene de muitos líderes da nação que vão vir para cá. O Douglas, muita gente vai vir para cá, Harold Walker. E a gente vai estar lá, se arrependendo dos pecados da igreja. Se arrependendo dos maus caminhos que a igreja acabou indo. Amém? Esse é o papel. Esse é o nosso papel. Amém, gente? Amém? Vamos crescer. Amém? Vamos deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Vamos crescer em entendimento. Aleluia. Terceiro ponto. Pode anotar aí. Tá? Bem em tempo. Terceiro princípio que a gente retira desse texto aqui de Paulo. Sirva a sua família de fé. Então, se você deseja viver, experimentar um grande crescimento nesse segundo semestre, diz assim: ainda tem muito tempo para o ano acabar. Igreja, olha aqui, fale alto. Ou olhe para alguém, fale alto assim, com responsabilidade. Ainda tem muito tempo para esse ano acabar. E nós podemos terminar muito melhor que nós terminamos ano passado e começamos esse ano, sim ou não? Crescimento espiritual, uma maturidade maior, um maior discernimento. Amém? Aleluia. Então, terceiro ponto, sirva a sua família de fé. Pode colocar aí para nós, versículo 14, versículo 15 do capítulo 5. Vai dizer assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Então a gente vai ver aqui, Paulo ele fala sobre 3 grupos de pessoas que precisam da sua ajuda e do ministério. Primeiro ele fala aqui nesse texto sobre ociosos. Então aos ociosos, né, ministre admoestações espirituais. Então ele estabelece aqui 3 grupos. Então, só recapitulando, terceiro ponto para que haja um crescimento: decida servir a sua família de fé. Igreja, olha aqui para mim, quem é a sua família de fé? Nós aqui. Essa é a família que Deus te trouxe. Então, se você quer viver e desfrutar de um crescimento espiritual, sirva essa casa. Sirva com amor, com zelo. Por quê? Porque vai acontecer um grande crescimento dentro de você. E você vai poder demonstrar o seu amor para com Deus, para com o próximo, quando você está servindo. Porque todo mundo aqui precisa ser amado. Amém? Amém? Então nós temos pessoas, tem crianças lá no Ministério Infantil, tem gente na mídia, tem pessoas em tantos lugares aqui, tem os alinhamentos, tem atendimento, tem discipulado, tem tantas coisas. Nós precisamos ser pessoas que servem a nossa família de fé. Aleluia. O servir a Deus nos mantém num lugar de proteção, de simplicidade, de humildade. Amém? E gente, de verdade, a própria palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. Sim ou não? Jesus Cristo é o modelo que veio para essa terra para servir as pessoas. Vocês nunca viram Jesus, pelo menos a gente nunca viu nas escrituras algum relato, um registro de Jesus Cristo ocioso. Sim ou não? Era alguém que se movia por um propósito e servia as pessoas. Servia a criança, servia os mais velhos, servia os irmãos, os discípulos. Todo lugar que ele estava, ele tinha na sua mentalidade: eu vou servir. E olha, ele era o Filho de Deus, já tinha muitas pessoas que o seguiam. Ele poderia muito bem falar: agora eu vou dar uma relaxada, né? Vamos ver o que esse povo pode promover para mim. Afinal de contas, eu estou saindo curado em todo mundo por aí.
Talvez eu sou o nome mais falado aqui dos últimos dias, né? Ele ia estar lá no Trending Tops lá do Twitter, mas já pensou Jesus fazendo o que fazia nos dias atuais? Mas não. Ele sabia do seu real propósito. Era alguém que não negligenciava a sua aliança com Deus. E era alguém que fazia valer todos os minutos nessa terra aqui. Amém? Então você nunca viu Jesus sendo ocioso. E ele quem fala? Maior é quem serve. Olha, de verdade, deixa eu falar uma coisa para você. Obviamente que precisa existir um equilíbrio em todos nós. Mas sem sombra de dúvidas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que de alguma maneira estão servindo no reino de Deus, elas vão recebendo dia após dia coisas novas dentro dela. Porque isso não é da minha cabeça, é a própria Bíblia que nos ensina isso. Maior é o que serve. Ou seja, será que quanto mais eu servir, eu vou ser, maior do que as pessoas, vou ser considerado um maioral, um superior às pessoas? Obviamente que não. Óbvio que não faz sentido algum isso, sim ou não? Mas no reino de Deus, para Jesus, você sai enorme dentro de você quando você está servindo as pessoas. Isso fala muito no meu coração. Muito. Porque é como se Deus estivesse falando: cara, você se importa com o que eu me importo? Você se importa com as pessoas que eu me importo? E existe uma recompensa que vem do Senhor quando você se importa com aquelas coisas que o Senhor se importa. Amém? Aleluia! Então, a gente aprende aqui que é extremamente importante servir a nossa família de fé. Isso aqui vem bem de encontro com a última palavra. Todo mundo aqui recebeu algum dom, amém? Mas não confunda dom com serviço. Sem sombra de dúvidas, todo mundo recebeu algum dom aqui. E eu quero acreditar que você está orando muito e vai trabalhar para desenvolver esses dons, amém? Agora, dom não tem a ver com serviço. A gente tem pessoas servindo em coisas que nem sabem fazer. Serviço tem a ver com amor. Amor à obra de Deus e amor com o reino de Deus. Então seja mexido aí, amém? Talvez você pense, puxa, mas eu não tenho habilidade com som, não tenho habilidade com multimídia, não tenho habilidade com criança. Que o Espírito Santo toque o seu coração e que você entenda que serviço tem a ver com zelo e amor pela obra de Deus. Tem a ver com se importar com as coisas que eles se importam. E muitas vezes, quando você começa a servir e amar as pessoas, você descobre um dom no meio desse serviço. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas, voltando aqui, então a gente vê 3 grupos de pessoas que precisavam da ajuda ali das pessoas no ministério. Então Paulo fala sobre os ociosos. Então é extremamente importante a gente trazer uma admoestação, uma espiritual, né, uma repreensão em pessoas que estão ociosas. Paulo estava falando sobre isso. Você está entendendo que quando a gente começa a ver o real DNA da igreja que Deus espera, gente, não é ver pessoas olhando para o teto, entra ano, passa ano, ainda não entendeu nada do que está acontecendo. O próprio Paulo nos ensina, a gente precisa chegar nessas pessoas ociosas e falar: irmão, vem para cá, vamos fazer alguma coisa, porque você vai crescer, você vai se aproximar das pessoas, você vai crescer, teu caráter vai começar a ser moldado cada vez mais. O Espírito Santo vai te ministrar cada vez mais. E quanto mais você serve as pessoas, mais você ama as pessoas, mais crescimento você vai ter. Você vai chegar em lugares de maior maturidade. Amém? Gente, não tem nada melhor do que você servir pessoas. Não tem como você não crescer. Sabe por que essa é uma grande escola pedagógica do Senhor? Porque muitas vezes você vai servir pessoas que naturalmente não merecem. E você vai fazer o teu melhor. Tem alguém aqui comigo? Mas você serve e ama aos olhos do Pai. Amém? Amém? Então a gente vê um dos grupos eram os ociosos.
Ele diz ali no... aí o outro texto, você pode anotar aí também, é a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6. Se quiser só anota, ele já vai colocar ali rapidinho. Isso, capítulo 3, versículo 6, a segunda carta, Tessalonicenses. Diz: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. Você está vendo o que Paulo está falando a respeito dos ociosos? E quando ele está dizendo aqui, se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. Gente, é você receber o entendimento da palavra de Deus, do reino de Deus, o que deve ser feito. São pessoas que vão vivendo de qualquer maneira. Sabe o que é essa pessoa ociosa? Ela sentar lá com o seu líder, sei lá, talvez mais 5, 6, 7 vezes, ser instruído, ser ministrado, ser ensinado, e entrar por um ouvido e sair pelo outro, e ela não se posicionar e não viver nada daquilo. É escutar domingo após domingo uma palavra, é nos ajuntamentos, é nas células, e continuar com a sua vida da mesma maneira que entrou há 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Isso é uma pessoa ociosa. E aqui vem uma repreensão muito forte. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. Já parou para pensar nisso, gente? Deus me livre de se tornar pedra de tropeço, alguém que ninguém pode estar perto nem se inspirar em você. Amém? Amém? É forte, sim ou não? A igreja, ela, em nome de Jesus, ela vai se converter dos seus maus caminhos. Nós vamos viver exatamente o que as Escrituras nos ensinam, amém? Então a gente vê o grupo ali, né, dos ociosos. Aí a gente vai ter um outro grupo, que ele falou naquele texto, aos desanimados. Muitas vezes dentro de uma família de fé, na igreja de Cristo, não tem pessoas desanimadas? Nossa, ultimamente tem muitas pessoas desanimadas, e por vários motivos. Mas ele diz, ministre fé. Aleluia. Lá no capítulo 5 da primeira carta, capítulo 5, versículo 14, 1 Tessalonicenses, ele vai dizer assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Aos desanimados, o que a gente precisa fazer? Confortar e ministrar fé. Aleluia. A gente tem um momento na nossa célula que a gente sempre fala pedidos de oração e testemunhos. E é muito importante, independente da área que você foi tratado, independente da área, sei lá, do que você recebeu, é importante você testemunhar. Porque todas as vezes que você fala a tua história, aquilo que você alcançou através da fé, da oração da igreja, isso vai gerando uma fé maior no irmão que talvez está desanimado. Amém? Aleluia? Então, gente, essa é a realidade da vida em comunidade. Amém? Existirão pessoas desanimadas. Então, hoje é uma noite que a gente está aprendendo algumas coisas bem práticas aqui. Amém? Viver em paz com os irmãos, ser pacificador. Da mesma maneira que Jesus Cristo nos reconciliou. Ser pessoas que trabalhem por uma reconciliação. Sempre, né? Sempre. Em nome de Jesus, não ser ninguém ocioso. Que vai ser responsável com o que está recebendo nessa casa aqui. Amém? Aleluia. E nós aprendemos aqui também o que nós podemos fazer com os desanimados. É por isso que nós precisamos estar juntos, gente. Aleluia. Um dia o irmão está aleluiado, está ali na fé, está animado. Ele pega na mão do desanimado, puxa junto. Então essa é a realidade do corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Então a dor do meu irmão, ela é a minha dor, a alegria dele precisa ser a minha alegria. Dá um glória a Deus aí, essa é uma realidade bíblica. Amém. E o terceiro grupo que a gente vê ali Paulo falar, ele fala aos fracos. Ele diz assim, ele fala sobre os fracos. E o que nós devemos fazer? Ministrar encorajamento e força. Repita comigo. Ministra encorajamento e força.
Versículo 14 do capítulo 5, nessa mesma carta que a gente está vendo na primeira carta, ele diz: auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Então esse é mais um papel meu e seu, que é ministrar encorajamento a todas essas pessoas que muitas vezes se enxergam fracas, se percebem fracas em algum momento. Amém? Amém, igreja? Sabe por que essa é uma palavra, parece ela tão prática, mas ela é tão bíblica, ela é tão profunda, que gera um crescimento em nós? O apóstolo falou sobre a igreja de um pastor. Ele falou sobre a igreja lá, ônibus, né? Lá está lá o motorista do ônibus, está todo mundo lá dentro. Ele foi trazendo, ele fez aquele paralelo, ele colocou aquele quadro, né, de uma igreja ali que é conduzida apenas por um pastor, e traz outro paralelo de uma igreja apostólica. Isso aqui gera um crescimento em nós. Tem tantas situações, gente, que vão ser resolvidas no ato e na vida cotidiana da igreja. Sim ou não? Eu estou entendendo que eu tenho que ter paz com todos. A Bíblia está ensinando o que eu devo fazer com os mais fracos. A Bíblia está me ensinando até o que eu devo falar para os mais ociosos. Posso ouvir amém? O aferidor de medida que mostra que uma igreja está caminhando de forma madura e saudável é quando pessoas começam a confessar os seus pecados uns aos outros. Umas às outras e uns aos outros. Parece que isso sumiu da igreja. Porque são igrejas lotadas de pessoas imaturas. Não tem a ver com maldade no coração, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com uma imaturidade. Como tem que estar o coração de alguém para receber uma repreensão? Vem cá, meu irmão. Não foi legal isso que você fez, isso é pecado. Mas eu estou aqui com você, vamos orar, vamos apresentar isso diante do Senhor. Você tem consciência que isso aqui é errado? Vamos orar agora, vamos resolver isso aqui, vamos entregar para o Senhor e viva livre. Cadê as pessoas confessando os pecados uns aos outros? Tem alguém aqui comigo? Esse é o caminho para uma igreja madura. Pessoas com o coração tratados, que não se ofendem facilmente, mas que entendem, têm uma responsabilidade com a família de fé. Alguém preocupado em servir, alguém preparado para ministrar fé para os mais fracos. Alguém que entendeu que precisa promover paz, trabalhar para reconciliação. Ele nunca vai ser uma pedra de tropeço. Isso vai gerar um crescimento na vida de cada um crescimento espiritual das pessoas e do corpo como um todo. Amém, igreja? Não adianta nós sermos uma igreja que é conhecida, meu Deus, o fogo desce e tudo acontece naquele culto. Mas daí chega a segunda-feira, ninguém se fala. Amém? Eu já falei, graças a Deus a gente vive em amor aqui. É muito raro isso acontecer, eu nem me lembro se já aconteceu. Mas nós trabalhamos de forma preventiva, amém? Aleluia, o Espírito Santo ele vai apontando, olha, tá vendo o que está acontecendo aqui? Tomem cuidado, tenham temor, busquem cada vez mais a minha presença, zelem pela minha presença, continuem assim, afrouxe mais, para que não aconteçam essas coisas. E em nome de Jesus não vai acontecer, amém? Amém, gente. Uma igreja que cresce em maturidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que eu comecei falando, honre seus líderes, seus pastores. Não tem a ver com bajulação, mas tem a ver exatamente com tudo isso que eu estou falando. Em alguns momentos o pastor vai chegar e falar assim, cara, não foi legal isso. Retire isso. Não fala mais isso. E tem alguns momentos que tem que ser na hora. E às vezes tem várias pessoas ali na roda. Quem faz parte da minha célula já viu isso acontecer. Fala, não, irmão, não fala isso. Meu Deus, você está expondo. Não, gente, nós somos maduros. Amém? Uma igreja madura, ela zela pela presença de Deus. E ela olha para as Escrituras e fala, cara, nós vamos viver exatamente isso. E isso vai gerando um crescimento em todos nós. E graças a Deus, ninguém se ofendeu lá, está tudo certo. Porque a gente se ama, a gente se abraça e é isso aí. Aleluia.
A igreja de Cristo não olha para líderes e pastores e enxerga eles como um guru. Aonde todos os problemas e tudo que acontece no universo estelar, cara, eu vou lá e eu vou depender. Nossa, hoje eu estou precisando exatamente disso. E daí manda a mensagem. Não estou dizendo que pastores não vão cuidar das pessoas. É que tem cuidado sempre, sempre vai ter. Mas nós precisamos crescer e amadurecer, gente. Tem algumas situações que na verdade já teriam sido resolvidas se você decidisse acordar e orar. Amém? A gente vai chegar nesse ponto. Algumas situações, você pegar o telefone ali, tá conversando com o irmão. Irmão, já faz uma chamada de vídeo. Vamos orar aqui, vamos aplicar o sangue de Jesus. Vamos chamar a existência, a vida sobre essa situação. Vamos resolver isso aqui. Aí liga para a líder para testemunhar o que aconteceu. É óbvio que nós sempre vamos orar e atender, e esse é o nosso papel. Mas o que Paulo em alguns momentos escreveu para várias igrejas é: vocês precisam amadurecer. Vocês precisam crescer demais. E meu desejo é que a gente cresça muito, amém? Amém? Cresça aqui dentro, ó. Cresça por dentro. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Tá falando com alguém aí? Amém aí. Alguém entendeu lá. Anote aí o quarto ponto. Vai dar tudo certo no horário aqui. Para que hajam, decisões que geram crescimento, para que você cresça em nome de Jesus. Viva satisfeito espiritualmente. Viva satisfeito espiritualmente. Ali no versículo 16 do capítulo 5 dessa carta, Tessalonicenses, pode colocar lá. Vamos ler comigo aqui, gente, a versão que está aqui. 1, 2, 3 e alegrai-vos sempre. Ou em outras versões, alegrem-se sempre. Sabe o que eu acho mais interessante? Na maioria das vezes, Paulo estava escrevendo as cartas para as igrejas que estavam vivendo algum momento complicado. Mas é isso aí que ele diz, é isso aí que ele fala no final das coisas. No final de tudo, alegrem-se sempre. Alegrem-se no Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter a nossa espiritualidade bem resolvida, gente. Viver satisfeito espiritualmente. Então, em nome de Jesus, a gente vai orar depois. E você não pode viver numa crise de identidade. A sua identidade precisa ser muito bem definida, que você é filho de Deus. Amém? Você e eu, nós somos filhos de Deus. Segundo, aceite o seu chamado. Você é um discípulo. Aleluia. Então, primeiramente, você precisa definir a sua identidade, entender que você é filho. Mas aí o próprio Deus te tira desse lugar e te leva para um lugar de crescimento e maturidade, que você entende e aceita o seu chamado, que é ser discípulo. E você é um discípulo de Jesus, amém? E em nome de Jesus você vai crescer muito e carregar as marcas de um discípulo. E em terceiro, encontre a sua missão. Qual é essa missão? Você ser servo. Então, viva com essa identidade assim, cravada no seu coração. Eu sou filho de Deus. Eu disse sim para o meu chamado de ser discípulo. E eu entendi a minha missão. Servir as pessoas. Amém? Aleluia. Você pode servir de várias maneiras. O desejo de Deus é que você sirva as pessoas, amém? E isso muda completamente a mentalidade. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou um discípulo de Jesus. Você vai entrar dessa porta, lá de fora aqui para dentro, passar por essa porta com uma outra mentalidade. Eu estou aqui para servir os meus irmãos, eu não vim aqui para ser servido por alguém. Amém? A gente vai ter uma maior maturidade para entender o todo. Quando talvez não saia uma imagem ali, talvez é ministrado, você vem lá no carro escutando uma música, tomara que toque aquela música, e não toca a música que você queria. Essa é a igreja, você tem que vir aqui com o entendimento que você não veio para ser servido, mas você veio para servir as pessoas. E para prestar um culto racional para o Senhor. Amém? Amém? Gente, essa é a matemática do reino de Deus. Eu amo servir as pessoas. E eu poderia tentar, servir de mais formas ainda, mas dentro do que é possível a gente serve.
E isso nos mantém felizes, nos mantém vivos, nos mantém alegre. Gente, comecem a falar com as pessoas mais velhas para você ver. As pessoas que estão queimando desde o início e que não pararam de queimar por Jesus. O que mantém essas pessoas alegres e vivas? Sem sombra de dúvidas, não é uma aposentadoria gorda. É poder servir as pessoas, ter saúde para servir o corpo de Cristo, servir as pessoas. Guarde isso no coração de vocês. Pessoas que são leves, alegres, vivem bem, sem sombra de dúvidas, são pessoas que servem as pessoas. Não são pessoas amarguradas. Posso ouvir um amém? E no momento que você está servindo as pessoas, muitas vezes esse ato de você servir, a história do outro cura algo dentro de você que você está sofrendo muito tempo. Amém? Então pessoas alegres e animadas é que servem as pessoas. Em nome de Jesus, decida morrer vazio, gente. Nós vamos morrer vazio. Eu já falei isso aqui. Tudo que minha família tem, a gente vai entregar para todos. A gente não vai morrer guardando alguma coisa para nós. É sobre isso. Não porque nós somos bons, mas que na verdade o que nós temos não pertence a nós, pertence a Deus. Nós somos apenas vasos na mão do olheiro. Então decida morrer vazio. Tudo que Deus está dando para você, você despeja sobre a vida das pessoas. Tudo que você pode fazer, sirva os irmãos na sua família de fé. Tudo que você pode fazer, faça hoje. Nós não sabemos o nosso dia do amanhã. Nós não sabemos como as coisas vão acontecer. Posso ouvir um amém? Amém. Tome essa decisão hoje. Fala, Deus, eu me responsabilizo com a aliança que nós temos. Eu estou entendendo que eu sou filho, que eu sou um discípulo e que a minha missão é servir as pessoas. Eu estou entendendo que a cura que eu tanto busco, talvez não está no meu lugar secreto, mas está no meio do corpo. Talvez tem pessoas caindo tanto, porque na verdade elas decidiram caminhar sozinhas. Vai para um grupo grande de pessoas e se coloque no meio. Se você dormir ali, dificilmente você vai cair para qualquer lado, porque tem muitas pessoas escorando você. Amém? O lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. E a igreja de Cristo foi estabelecida pelo próprio Cristo. Ele estabelece a igreja e ele diz que as portas do inferno jamais iam prevalecer contra a igreja de Cristo. Aleluia. Mas que igreja é essa? É essa igreja aqui. É essa igreja aqui. Que decide ter paz com as pessoas. Que não vira uma guerra desenfreada, onde todo mundo precisa ter razão. Nossa, o que mais tem é gente cheia de argumentos, mas falta culhão e maturidade para pegar um telefone e falar, vamos se resolver, irmão. Quer acusar os outros? Pega o endereço, pega o telefone, pega o avião, vai lá na igreja falar com o pastor, porque tem que ficar falando um monte de coisa na internet. E eu não estou falando que homens não erram, não. Sem sombra de dúvida, tem um monte de gente errando um monte de coisa por aí. Mas se você quer se envolver com isso, seja maduro. Seja homem e mulher de caráter. Seja responsável com a noiva de Cristo. E eu falo isso com muito temor. O nosso maior modelo, pessoas que nós se inspirávamos, era a doutora Neuza Tchoca. Alguém que zelava pela noiva de Cristo. Alguém que amava o corpo de Cristo. E que mais denunciava o pecado da noiva. Casos e casos, inúmeros casos, nossa, surreais que aparecia. E ela era muito bem assessorada, tinha muitas pessoas que faziam o que tinha que ser feito. Mas ela tinha uma habilidade dada pelo Espírito Santo. Falar, não, calma. Vamos ter maturidade, vamos resolver com quem está envolvido com isso aqui. Tem um monte de gente que não tem nada a ver que pode se ferir com isso. Então, na verdade, são dias que a igreja precisa voltar às escrituras e ser bíblicos. Amém? E como é que a gente começa mudando isso? Por nós. Jamais negociar princípio, jamais negociar valor e viver uma vida de verdade com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom. Aleluia. Anote aí, 5º ponto. Correr aqui. 5º ponto, para que haja um crescimento. Desenvolva uma vida de oração. Isso, a gente quase não falou de oração nessa igreja aqui, né? Desenvolva uma vida de oração.
bem rápido aqui. No mesmo capítulo 5, versículo 17 ali. Tem uma das inúmeras bases bíblicas da palavra de Deus, né? Orai sem cessar, ou aqui na minha versão, orem continuamente. Então repitam comigo, orem continuamente. Orar continuamente, gente, não é ter um momento de oração apenas. É viver uma vida contínua de oração sempre. Amém? É uma vida que você está conectado com o Senhor e está falando com o Senhor em todo o tempo. É possível fazer isso? É claro que é possível fazer isso. Sim ou não? Gente, comum. Você está lá no seu trabalho, você está prestando atenção ali no que você tem que fazer, você já está conectado com o Senhor, você já vai entregando para o Senhor, já vai orando. Às vezes você está até conversando com pessoas. É o entendimento que você tem, cara, o Espírito Santo está comigo. Amém? A vida que eu tenho pertence ao Senhor, tudo que eu estou fazendo é para a glória dEle. E você vai conversando com Ele. Como nós estamos aqui, muito próximos, com a mesma maneira que eu conversar aqui com o Sérgio, com o Maurício. E você vai falando com o Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos ter em nome de Jesus uma vida de oração contínua sempre, gente. Ó, eu posso dar um conselho aqui, gente, para vocês? Recebo isso com muito amor. Se envolvam nos grupos de oração. Amém? Essa casa sempre vai orar e interceder por todos, mas não seja a pessoa que sempre pede oração, mas a que pede e ora também pelos irmãos. Amém? Amém? Maturidade nós estamos falando. A gente não pode olhar para dentro da nossa família de fé aqui e ver, nossa, tem aquele grupinho ali que eu sei sempre está orando. Está lá, profeta, está a Lusa, a pastora Lusa, a Neuci, está a Silva. Não, não, não. Nós vamos orar. Amém? Então nós somos aqueles que sempre vai expor, vai pedir oração, mas vai orar também, gente. Ah, mas eu não posso vir no culto de oração segunda-feira. Irmão, a gente está orando toda hora. Ora na célula, a gente tem oração na madrugada, a gente está sempre orando. Manda uma mensagem por irmão, vamos orar, tem um pedido de oração lá no grupo, liga por irmão, começa a orar por ele. Amém? Precisa existir essa mutualidade. Você recebe irmãos, oração de irmãos e você orar um pelos outros. Amém? Aleluia. Então você fala com Deus, ora por você mesmo, ora pela sua casa, mas ora pela igreja, pelos irmãos. Aleluia. É mais uma maneira de manter o seu coração seguro. Dá um glória a Deus aí. Vamos correr. Sexto ponto, anote aí. Sexto item fundamental aqui que nós retiramos desse texto precioso, para que haja um crescimento em nós. Ande sempre em gratidão. Ô Jesus, ande sempre em gratidão. Mesmo capítulo 5, lá no versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está extremamente literal aqui, né, gente? Qual que é a vontade de Deus para mim e para você, gente? Nesse contexto aqui, é que nós sejamos gratos, às vezes. Sejamos gratos quando Deus responde às nossas orações. Ser gratos quando sai da maneira que a gente queria alguma coisa. Não. Deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, em todo tempo, independente de como a nossa vida está. Amém? Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso fala do controle e da soberania de Deus. Amém? Isso chama-se crescimento e maturidade espiritual. É quando a gente começa a entender, meu Deus do céu, pastor, mas olha, tá difícil lá em casa, hein? É doença, e eu tô precisando de emprego, e tá difícil, e tá apertado, e eu oro, eu sonho e não acontece. Mas o lugar que Deus quer nos levar, e esse texto deixa aqui muito claro, gente, é para um lugar onde você tem uma consciência que Deus já fez o que era mais importante para você. Entendeu? Independente das circunstâncias, você está vivo. Independente do que esteja acontecendo, o Senhor sonhou com você. Você estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Pastor, mas você não sabe os dias que eu estou vivendo, eu estou chorando. Dê graças a Deus que ainda sai lágrima de você. Tem pessoas com problemas físicos que nem choram.
Tem pessoas vegetando numa cama. Pastor, mas você não sabe que eu estou enfrentando uma luta, eu nem consigo, sei lá, me alimentar direito. Dê graças a Deus, você está falando comigo. Tem gente que daria a vida para falar. Está entendendo, gente? O quão sério é tudo isso? Nós sempre temos motivos para dar graças a Deus. Ganhando, no dia bom, no dia mau. Esse é o mistério do reino. Quem está com Cristo Jesus nunca perde. Sempre Deus está... A gente sempre está recebendo alguma coisa de Deus. Só o fato de você dormir e acordar respirando, você já recebeu algo. Aleluia. É por isso que essas coisas precisam mexer com a gente. Sabe? A gente precisa viver dessa maneira, sabe? Cada vez mais ter uma vida espiritual profunda, uma compreensão macro do todo. Entendeu? Parar de ter uma vida de murmuração, de reclamação. Ah, pastor, mas eu estou tanto tempo vivendo num processo. Amém, irmão. Você não está sozinho, nós estamos aí juntos. Amém? Mas sem sombra de dúvidas, o Deus que nós servimos é um Deus fiel e que faz. Aleluia. O que nós precisamos é um crescimento, uma maturidade. Apenas o herdeiro, quando chega na sua maturidade, ele tem acesso à sua herança. E Gálatas vai falar sobre isso. Que o herdeiro, quando é menino, nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor sobre tudo. Então fala de alguém que não chegou numa maturidade para desfrutar de uma herança que Deus tem. Amém? Então é por isso que nós estamos falando hoje sobre crescimento espiritual. Então tem algumas coisas talvez que você não desfrutou ainda porque falta uma maturidade para lidar. Aleluia. Aleluia. Hoje dá uma glória a Deus aí. Desce amargo, mas vai terminar tudo bem. Aleluia. Dê graças a Deus acima das circunstâncias. Viva de forma estável e bem resolvida. Amém, gente? Louvado seja Deus. Anote aí, 7º ponto. Estamos chegando no fim. Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque a plenitude do Espírito Santo. Mesmo texto, nosso texto base, lá no versículo 19. Paulo vai dizer: não apaguem o Espírito Santo. Tem até um livro com esse tema, acho que é do... Deixa me fugir o nome do rapaz lá. Cobertura mútua, esqueci o nome dele agora. Acho que Fábio Coelho. Não apaguem o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, tem algo que eu e você não podemos fazer. É não apagar o fogo do Espírito Santo dentro de nós. E nesse contexto aqui, que nós lemos há pouco, que Paulo está falando, não apaguem o Espírito. Existe um trabalho que o Espírito Santo faz dentro do corpo de Cristo. É Ele quem promove uma revelação da graça de Deus. E Ele vai gerando uma medida de amor no Sérgio, vai gerando uma medida de amor no Eduardo, uma medida de amor na Fernanda, no Felipe. E a gente vai convivendo e vai aprendendo e vai vivendo a vida da igreja da maneira que Deus espera que a gente venha viver. E a gente não pode perder isso que é o mais precioso, é ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Não tem apenas a ver com eu estou aqui queimando de amor por Jesus e vai apagar. Não é apenas isso, não. Mas é através da negligência da própria igreja, do grupo de pessoas, em se relacionar com o Espírito Santo, e impedindo que o próprio vá agindo e que a gente vai deixando de desfrutar dessa realidade, dessa comunhão e desse amor e desse zelo e das nossas relações. E existem várias formas de apagar o Espírito Santo. É por isso que a gente vem falando um monte de coisa antes disso. Primeiramente, você não pode deixar de ter uma vida de oração. Ah, mas o Espírito Santo, Ele é poderoso, ele é o próprio Deus e Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Gente, a gente já cansou de falar, existe a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta, mas nós precisamos ter um entendimento, uma compreensão, e juntos estarmos unidos e levantar um altar de adoração sempre para o Senhor. E sem sombra de dúvidas, a glória do Senhor vai se manifestar em nosso meio. Agora, comece a negligenciar suas disciplinas espirituais. Deixe de viver uma vida de oração. Se você é alguém que vive os seus dias com a palavra de Deus fechada, se você é alguém que não vive em comunhão com os seus irmãos, se você é alguém que não fala com Deus, se você é alguém que não adora, gente, vai apagando essa chaminha aí que ainda tinha alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? E aí fica aquele grupo normalmente das pessoas que estão pegando fogo ainda na igreja. E ora, intercede, intercede. Glória a Deus por essas pessoas. Mas quando nós estamos falando hoje aqui de crescimento espiritual, é todo mundo ter um senso de responsabilidade aqui. Amém? Porque um grupo de 6, 5 pessoas estão fazendo, a igreja toda poderia estar fazendo. Então não existe um ministério de intercessão, a intercessão é para todos. Uma vida de oração é para todos. Estar sensível ao Espírito, o objetivo é que todos estejam. Em nome de Jesus. Mas para isso, a igreja precisa orar, precisa meditar. E isso é algo individual. E a gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso. É individual. E depois que você já tem essa prática individual, você começa a fazer junto como o corpo de Cristo. E sem sombra de dúvidas, a glória de Deus vai se manifestar aqui. Em nome de Jesus. Muitas vezes a glória de Deus se manifesta por misericórdia. Deus é bom demais. Mas queridos, o que eu tenho no meu coração assim é Deus manifestando a sua glória de segunda a segunda. 24/7. Ele invadindo os nossos lares, invadindo as nossas vidas, as nossas relações, toda a nossa vida, a nossa igreja, o todo. Amém? Mas nós precisamos ser pessoas que se incendeiam. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos levar a sério o que o Espírito Santo está fazendo aqui, amém? Aleluia. Existe uma responsabilidade da igreja, do corpo, e nós precisamos ter essa compreensão. Oitavo princípio que nós tiramos desse texto: receba com discernimento as profecias. Receba com discernimento as profecias. Aleluia. A gente vê no versículo 17, mesmo texto, diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A sabedoria, a maturidade, o bom senso, o temor e o discernimento farão com que eu e você não retenhamos tudo, né? E também nem venhamos ignorar tudo. O filtro, o bom filtro, ele sempre estará nas escrituras, amém, gente? Aleluia? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Nós não podemos tratar com desprezo as profecias, é isso que o texto está dizendo. E lembra que eu disse, não é porque algumas pessoas fazem de qualquer forma, nem são profetas, saem dando profetada e ainda passando o pix. Irresponsáveis. Isso que eles são irresponsáveis. Mas não é porque existe um grupo que negligencia e faz de maneira errada que nós vamos deixar de viver o que é certo, amém? Com zelo, com equilíbrio, com cuidado, com discernimento, com temor a Deus. Aleluia. E sem sombra de dúvidas isso acontece aqui nessa casa. 1 Coríntios 14:39 diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Aleluia. Isso faz parte da igreja. Nós cremos nisso. Mas nós precisamos ter discernimento. Por isso que eu coloquei: receba com discernimento as profecias. Ou seja, tenha zelo, tenha cuidado com tudo que vai escutando por aí, amém? Tenha muito cuidado com os profetas virtuais aí das lives também. Posso dizer um amém aí, gente? Aleluia. Gente, Deus, ele é muito responsável com a sua vida,
com a sua obra, Ele é responsável. Sem sombra de dúvidas, já profetizaram sobre a minha vida. E eu posso falar, isso não é doutrina, é uma experiência pessoal minha. Só estou compartilhando com vocês. Mas pelo menos de 2 a 3 vezes, quando alguém que eu considerava muito profetizou sobre a minha vida, na verdade, aquilo que foi profetizado só veio de encontro com algo que o próprio Deus já tinha semeado no meu coração anos atrás. E ali você começa a entender, opa, eu acho que é por aqui. Eu acho que tem muita verdade nisso aqui. É Deus realmente falando. Porque Deus não é Deus de confusão, que vai deixar a pessoa toda perdida. Quantas e quantas pessoas estão esperando alguma coisa em Deus, que um dia alguém irresponsável profetizou, e essa pessoa era imatura e não tinha discernimento, ela acreditou nessa verdade, e ela está esperando até hoje ser um pastor, está esperando até hoje casar com uma pessoa específica assim, está esperando até hoje acontecer isso. Falta de discernimento. Falta de maturidade. Amém? Eu sei que essa mensagem vai bastante para fora, pessoas fora do país escutam também. Meu irmão, eu te dou um conselho sério. Independente de geografia, de endereço, procure. Se você é alguém que está numa igreja, puxa vida, mas tudo isso não acontece na minha igreja. Eu tenho uma liderança abusiva, a minha vida está terrível dentro da igreja. Ore e fale com o Senhor, peça uma orientação e busque uma igreja mais próxima da Bíblia. Se você tiver que pegar metrô, tiver que pegar ônibus, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O mais importante é a salvação da sua vida e da sua casa e da sua família. Vá para uma igreja próxima da Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nono ponto. Para que nós possamos ter um crescimento. Escolha viver em santidade. E olha, eu tive muito cuidado de escrever esse nono ponto, porque assim, existem algumas coisas que a gente escolhe e outras não. Mas sem sombra de dúvidas, viver em santidade é uma escolha que nós podemos tomar. Você não se auto-santifica, mas você se separa, amém? Você é alguém que toma uma decisão e fala assim, agora eu pertenço a Deus. E quanto mais você se decide e se posiciona, o Espírito Santo santifica a sua vida. O seu coração, seus pensamentos, suas emoções. Então eu quero acreditar em nome de Jesus que você é alguém separado. E se você não tinha esse entendimento, que você tome uma decisão e se separe hoje. Porque quanto mais você deixa claro isso para o Senhor, mais o Espírito Santo vai te santificar. Aleluia? Posso ouvir um amém? Aleluia. Versículo 23 do mesmo capítulo 5 aqui, 1 Tessalonicenses. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Ou seja, não é pela metade, é inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha que palavra mais pontual, mais atual que a notícia de amanhã. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos objetivos do que Paulo estava ensinando para esse grupo de pessoas era da vinda do Senhor Jesus Cristo. Existia um pouco de confusão a respeito desse aspecto. Quem depois estude profundamente essas cartas. E por isso que ele está falando sobre isso. Mas que o próprio Deus da paz os santifique. Ou seja, eu me separo e o próprio Deus da paz me santifica. Eu me separo para o Senhor e o Espírito Santo me santifica. Eu me separo e Ele me santifica. Aleluia. Louvado seja Deus. 10º ponto. 10 minutos eu quero tentar concluir esse ponto aqui. Em nome de Jesus vai dar certo. Espere com integridade a volta do Senhor. Aleluia. Espere com integridade a volta do Senhor. Versículo 23. Mesmo texto. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você?
é que nós venhamos esperar com integridade a volta do Senhor. Como que o Senhor tem que nos encontrar? Santificados, vivendo de maneira íntegra, verdadeira, real, uma retidão maior, uma devoção maior ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Parece que essas coisas foram parando de ser ministradas e pregadas. Mas quem é o Eduardo que Jesus Cristo vai encontrar? Qual é a Fernanda que Jesus Cristo vai encontrar? Eu comecei falando na introdução, duas coisas. Esses homens que nós vemos caindo hoje, eles têm duas coisas em comum com todos têm. Primeiro, eles decidiram caminhar sozinhos. Segundo, eles começaram queimando por Jesus, mas eles terminaram não queimando por Jesus. Esse é o ponto. Como que eu vou viver e eu vou esperar a volta de Jesus Cristo? E ninguém sabe aqui exatamente quando Cristo vai voltar. Mas a maneira que você e eu devemos viver a noiva de Cristo é aguardando ansiosamente a volta do noivo. Como se ele voltasse agora. Então, gente, com toda essa palavra, essa ministração, essa é uma palavra, na verdade, que precisa ministrar os nossos corações para que a gente cresça ainda mais, tenha mais maturidade na maneira de viver, na maneira que nós conduzimos a nossa vida. Amém? Então você mesmo precisa se avaliar, avalie você mesmo, em nome de Jesus, a respeito de todos esses aspectos. A gente vê nesse texto, nessa carta, Paulo falando sobre honra, sobre paz, sobre serviço, sobre satisfação, sobre oração, sobre plenitude, sobre o Espírito Santo, sobre profecia, sobre tantas coisas. E nós precisamos nos atentar a tudo isso. Ele fala sobre santidade, sobre esperança da volta. Todos esses 10 pontos falam sobre isso. E eu te pergunto, como está a sua vida? Como está a sua vida, você que está ouvindo essa palavra em casa? Meu Deus. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Não é fácil, não será fácil, mas é a forma certa de viver com Cristo e ser igreja, gente. Se nós andarmos e nos atentarmos a esses 10 pontos, nós vamos terminar muito bem, amém? Aleluia. Tem algo assim que tem falado muito comigo, e eu vou terminar concluindo com alguns pontos aqui. Você não precisa anotar se você não quiser. Eu já comecei ali na minha introdução falando para vocês: sucesso é terminar queimando por Jesus, e não é apenas começar queimando por Jesus. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? A nossa oração, o nosso posicionamento tem que ser: nós vamos juntos ter uma vida queimando por Jesus, uma vida de relacionamento com Jesus, uma vida buscando continuamente a presença de Jesus sobre nós, a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu tiver 30, 40, 50 anos, 60, sei lá, já vou estar ancião, eu vou estar íntegro, separado para o Senhor, não negociando princípios, vivendo a palavra de Deus em todos os aspectos da minha vida, e Ele vai me encontrar queimando por Ele. Graças a Deus, glórias a Deus, que nós temos vários homens que já são muito mais experimentados, homens e mulheres, e eles estão queimando por Jesus. E essas pessoas nos inspiram, amém? Aleluia, aleluia. Conforme eu falei, os homens e as mulheres que começaram queimando por Jesus, infelizmente alguns deles estão terminando, sabe, totalmente vazios do Senhor e não queimando por Jesus. E infelizmente essas pessoas acabam trazendo e gerando um escândalo para o corpo de Cristo.
e fazendo muitos pequeninos tropeçarem. Nós precisamos ser intensos? Sim, mas nós precisamos ser constantes. Repitam comigo, constância. E a constância, gente, já a palavra fala por si só, não tem a ver em você buscar Deus, fazer as coisas para Deus, servir a Deus, quando está tudo legal, quando está tudo bem. Constância fala sobre isso, é em todo o tempo. E a nossa vida ela é feita de dias difíceis e dias mais tranquilos. Dias de dor e dias de vida. A nossa vida é assim, sim ou não? Isso é inerente do ser humano. Então, eu e você precisamos ser constantes, amém? Aleluia. E é isso que nós vamos buscar em nome de Jesus, como igreja, sempre. E nós precisamos ter um compromisso profundo. Guardem isso, gente. Nós precisamos ter um compromisso profundo de aliança com a igreja. Nós precisamos ter um compromisso profundo de aliança com a igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Ter um compromisso não é viver uma vida de qualquer forma. Ter um compromisso profundo de aliança com a igreja não é se auto-enviar e sair fazendo as coisas. Ninguém se auto-envia. Infelizmente, eu sei que acontece, existem muitos movimentos que estão desconectados de um corpo local, de uma igreja local. Ninguém se auto-envia. Jesus foi enviado. Jesus chamou 12 e foi enviado. Paulo foi chamado por Jesus e ele foi enviado. Paulo treinou homens, Tito, Timóteo, e ele enviou homens. Ninguém se auto-envia. Ninguém se auto-intitula alguma coisa. Posso ouvir um amém? Eu falo isso com muito temor e eu sei que outras pessoas vão assistir isso. Seja uma pessoa que tenha uma aliança com o corpo de Cristo e com a igreja de Cristo. Não seja alguém que murmura e que reclama de todas as coisas e que nada está bom. Eu choro muito por isso, cara. Todas as estruturas, pessoas se movem por estruturas, cara. Pessoas se movem por estruturas e não por uma palavra. Pessoas se movem por uma canção e não por uma palavra. Pessoas se movem por um hype e não por uma palavra. As pessoas se movem por estruturas e não por uma palavra de Deus. A gente tem estrutura demais na nossa nação. Eu escuto tantas pessoas às vezes falando, a gente vai em várias igrejas ministrar. Meu Deus, se eu morasse no lugar tal, eu ia lá, e nada contra nenhum tipo de ministério. Eu ia lá em Santa Catarina, na F-Hope. Ai, se eu morasse em tal lugar, eu ia para lá. Irmão, você que está assistindo, honre o seu pastor, irmão. Honre o seu pastor. Tenha um compromisso com a igreja de Cristo. Você pode pôr 2 carros um do lado do outro. Você pode pôr um Palio com o tanque cheio, né, Aleph? E você pode pôr uma Ferrari com o tanque vazio. Quem vai chegar no lugar de destino? Obviamente que é o Palio. Então não tem a ver com a estrutura bem preparada, mas tem a ver com a igreja que está pingando óleo. Tem a ver com homens e mulheres cheios de óleo, cheios de unção. Não tem a ver com a estrutura. A estrutura ela é maravilhosa e ela serve para servir as pessoas. Mas não adianta nada ter uma estrutura e não ter pessoas pingando óleo cheio de unção. Nós precisamos ter um compromisso profundo com a aliança com o Senhor.
É muito sério isso, gente. Muito sério. Não negligencie nada do que você já recebeu até hoje. Não faça parte de um grupo de pessoas que só reclamam da noiva de Cristo. Não faça parte de um grupo de pessoas que vivem de likes e só apontam os erros da igreja. Um homem maduro de temor, ele denuncia o pecado, cara, mas ele traz a palavra de reconciliação. Muitas pessoas acham que a igreja só erra, gente. Eu conheço tanta gente que acerta. A gente precisa ter um compromisso com a noiva. Eu escrevi isso hoje, quando eu estava no escritório. Eu chorei escrevendo isso porque é algo sério demais. Muito sério. Tenha uma verdadeira aliança com os irmãos. Não uma aliança falsa. Tenha uma aliança verdadeira com homens e mulheres. Honre as pessoas que pastoreiam e lideram a vida de vocês. Em nome de Jesus. Eu tenho 37 anos e eu acho que eu represento uma nova geração de pastores também. Eu acho que ainda represento, né? Não estou tão velho. Mas de verdade, a gente precisa sentar com os anciãos, cara. A gente precisa sentar com as pessoas mais velhas. É muito barulho, é muita festa. É muito tudo, entendeu? É muita falta de discernimento, de sabedoria. Não precisa ficar gritando, fala mais baixo. Fecha a boca, vamos ouvir os mais velhos. Tem alguém que está queimando desde 1950, tem quem está queimando desde 1960 e continua até hoje honrando ao Senhor. Em nome de Jesus. E é isso que Deus tem, essa é a profecia. São os anciãos, são os mais velhos, são os mais jovens. É isso que meu coração se encheu de alegria ontem aqui. Num ambiente onde tem festa, tem pessoas mais experimentadas. Eu estava lá atrás olhando, eu falei assim, gente, esses jovens não estão sozinhos. Eles têm tantas pessoas que podem ensinar tantas coisas para eles. Isso é um presente que Deus deu para nós. Agora eu quero... Isso aqui é algo que Deus colocou assim no meu coração. Vamos jamais negociar essa aliança. Amém? Eu estou passando uns minutinhos, mas aguenta firme. Eu preciso falar isso. A gente precisa ter essa aliança profunda com a igreja. Uma verdadeira aliança, amém? E uma verdadeira aliança, ela é uma aliança, muitas vezes com problemas, com dificuldades, mas ela é em volta de honra, de amor, de cuidado. Em 6/6/2015, eu disse sim, e eu me casei com a Fernanda. E naquele momento, eu estabeleci uma aliança com ela e com Deus. Os dias passam, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem um dia que nós estamos de uma maneira, tem um dia que nós estamos de outra, tem dias que a gente tem uma conversa um pouco mais difícil, tem alguns momentos que ela já ficou triste comigo, tem momentos que eu já fiquei chateado com ela, mas jamais essas situações afetaram a aliança que eu tenho com ela, porque num dia complicado, ela continua sendo a minha esposa, e que eu vou amá-la como Cristo amou a igreja. No dia legal, ela vai continuar sendo a minha esposa. E quando acontece alguma coisa, a gente vai trabalhar para a reconciliação. Amém? Isso é uma aliança de verdade. É a aliança que nós temos com Cristo. E a aliança que a igreja tem com o Senhor. Isso aqui precisa falar com você hoje. Maturidade e discernimento. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia e com a sã doutrina. Amém? Muitos homens de Deus trabalharam e serviram a Deus com zelo, para nós estarmos hoje vivendo o que a gente está vivendo aqui, amém?
Amém? Nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Eu e você precisamos, é uma das coisas que eu mais já preguei na minha vida, eu acho. Eu sempre falei, nós precisamos estar perto de pessoas que estão queimando por Jesus, sim ou não? Isso é tremendo, é maravilhoso. E a gente percebe isso lá na parábola das 10 virgens. Porque tinham as prudentes e as imprudentes. Então é obviamente que eu e você precisamos estar perto de pessoas que amam a Jesus mais do que você. Pessoas que têm zelo pelo reino mais do que você, porque essa pessoa vai te inspirando. Sim ou não? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Apenas estar perto dessas pessoas não é suficiente. É muito bom, nos inspira, mas não é suficiente. Lá na parábola vai dizer que tinha as insensatas, né, que estavam com as prudentes ali. E as prudentes estavam com óleo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esteja perto de pessoas que estão com óleo. Glória a Deus. Mas óleo não se empresta. Óleo não se empresta. Eu quero que vocês leiam a parábola depois, tá? Estudiem isso em casa, segunda de manhã. Cada pessoa precisa buscar a Deus. Se inspirando por alguém, mas cada pessoa precisa buscar a Deus. E tá ali com a sua lamparina. Posso ouvir um amém, gente? Vai terminar tudo bem, já está terminando tudo bem hoje. É por isso que eu falei da estrutura. Nós temos uma estrutura perfeita para queimar. Mas ninguém queima sem óleo. E a gente precisa buscar em nome de Jesus esse óleo, o lugar secreto, buscar Deus de todas as formas, amém? Agora é interessante, e aqui eu termino com esse pensamento. Tinha as insensatas e as prudentes. E eu entendi, eu posso estar perto de pessoas que queimam por Jesus, mas eu também tenho a minha corrida. Ninguém vai ficar me emprestando óleo, eu preciso buscar Deus, amém? Só que é interessante ver, e até eu anotei aqui, porque o texto ele vai nos ensinar como acumular esse óleo. Ou seja, você buscar Deus, ter esse óleo que vai manter acesa a chama dentro de você, e você acumular e buscar e acumular, e você nunca ser achado apagado. Depois vocês vão encontrar, está lá em Mateus esse texto, do versículo 1 ao versículo 13. E diz no versículo 9 que as insensatas, elas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Próximo versículo diz assim: e elas responderam, as prudentes para as insensatas: não, vírgula, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E aqui o próprio texto está nos ensinando uma maneira de acumular óleo. O que as prudentes disseram para as insensatas? Não. Você quer ser alguém que vai queimar por Jesus e vai queimar continuamente por Jesus? Você precisa encher a sua lamparina de óleo. Agora você precisa ter a mesma coragem que as prudentes tiveram com as insensatas de falar não. Essa é a resposta. Me explica melhor, pastor. Rapaz, você viu aquela nova série de 780 milhões de episódios e que conta a história? Não. Não vi. Cara, você viu aquela nova rede social? Não, cara, não vi. Cara, você viu o que aconteceu? Não vi, irmão. Eu não vi. Irmão, acho que a gente poderia ir para lá, depois a gente chega um pouquinho atrasado no culto. Não, cara, a gente não poderia ir para lá. Cara, eu acho que vamos desmarcar esse discipulado porque eu tenho um negócio. Cara, não, a gente não pode desmarcar.
A resposta para que eu e você tenhamos sempre óleo e ser percebido e achado por Jesus queimando é dizer não nesse tempo. Porque é muito sim, e não adianta ter uma estrutura toda preparada para queimar por Jesus, mas não ter óleo. E isso em nome de Jesus não vai acontecer aqui nessa casa. Tudo é muito bom, tudo que nós temos de equipamento, uma estrutura é para nos servir. Mas a prioridade é todo mundo estar cheio de óleo para queimar por Jesus. Porque no dia difícil que você vai ser tentado, provado, o que vai falar mais alto é a vida que você vive em comunidade. O que vai falar mais alto, a resposta que você vai dar para esse dia difícil, é o quanto você tem de Jesus e o quanto Ele tem de você. Não tem a ver com maldade no coração, mas tem a ver com imaturidade e falta de busca em Deus. Eu não consigo acreditar que esses homens de Deus são maus, mas são imaturos. E infelizmente lutaram guerras que eles não tinham discernimento qual nível era a guerra e não tinham as armas para lutar essas guerras. Aí isso é uma outra situação. Vocês estão entendendo, gente? Quão sério é tudo isso? Então Deus está chamando a gente para um novo lugar. Um novo lugar, um lugar de maturidade. Um lugar onde nós vamos ter discernimento espiritual. A gente vai ter a palavra de Deus como filtro. Amém? A gente vai entender e saber filtrar tudo que nós estamos escutando. Amém? A gente vai entender, a gente vai chegar nesse lugar maduro de servir os nossos irmãos, de chegar nessa casa não esperando para ser servido. O que essa igreja pode fazer por mim? Pessoas que têm uma mentalidade de ser servida, ela sempre vai procurar uma estrutura maior. Sempre. Sempre, 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 sempre. Só que aquela estrutura, ela nunca vai ser suficiente. Essa é uma grande realidade. Mas alguém que tem uma maturidade, tem um discernimento, entender o que é filho, que é discípulo e tem uma missão que é servir as pessoas. Ela vai estar mais atenta e preocupada com a vida de comunidade e em servir uns aos outros. Amém? Aleluia. É tempo de a gente jamais negociar nenhum tipo de princípio e de nenhum valor. Amém? É isso que nós ensinamos nessa casa. Eu quero te convidar a ficar de pé. É isso que nós ensinamos. É isso que nós acreditamos. E eu creio em nome de Jesus que é um tempo de haver um grande crescimento em todos nós. Nós todos sabem que essa casa, essa igreja, ela é uma asa do ministério, uma PEV. Uma PEV já existe há tantos e tantos e tantos anos, um ministério muito maduro. Mas eu entendo que nesses poucos anos de existência aqui da igreja, a gente já viveu coisas extraordinárias, já foi ensinado tantas coisas maravilhosas. E o que você não pode aceitar é não viver o extraordinário de Deus. Eu sempre digo isso, nós precisamos ser um inconformado com nós mesmos. Você precisa ser alguém que você vai olhar para você, para sua casa e falar assim, eu não vou viver dessa forma. Eu vou viver o extraordinário de Deus. E isso passa muito por um crescimento, uma maturidade, um discernimento. A gente sempre bate nessa tecla. Vamos pregar palavras extremamente cristocêntricas e bíblicas. E que Paulo mais estava tentando falar sempre em suas cartas é: vocês precisam se tornar pessoas maduras. Gente, é numa escola, num jardim de infância, numa creche, que uma professora tem que ficar toda hora cuidando de crianças e falando o que pode fazer e o que não pode. Sim ou não? Mas a igreja de Cristo, ela não é um jardim de infância. Nós precisamos chegar num lugar de maturidade
Onde ninguém precisa ficar insistindo e falando e muitas vezes cobrando alguma coisa por zelo e amor por você. Mas você tem o entendimento que você vai estar protegido aonde os seus irmãos estão. Você vai estar protegido aonde Jesus Cristo está. Amém? A maturidade, ela gera algo dentro de nós. A maturidade, ela gera segurança dentro de nós. A maturidade, ela cresce junto com o discernimento espiritual. Eles estão completamente juntos. Maturidade e crescimento espiritual. Amém? E hoje nós vamos ceiar aqui. E a própria palavra fala que esse é um momento que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Todos nós precisamos discernir o corpo de Cristo. O texto vai dizer que nós precisamos nos examinar, olhar para as nossas próprias vidas. Ah, Jesus, ensina algo para nós hoje. E o que Deus espera é que nós sejamos uma igreja que discerne o corpo. Que discerne o corpo de Cristo. Pessoas que não têm um discernimento do corpo de Cristo, elas caminham e vivem de uma maneira completamente individual e egoísta. E eu oro hoje em nome de Jesus, homens e mulheres crescendo de forma espiritual, um crescimento pessoal e que vai afetar toda a sua casa, toda a sua vida, a sua família. E vai ser um crescimento sem igual. Homens e mulheres crescendo espiritualmente e tendo um discernimento espiritual e sabendo discernir o corpo de Cristo. Sem sombra de dúvidas, eu tenho plena convicção que tem pessoas que poderiam estar aqui, não estão hoje, não por causa de uma preguiça ou por algum problema, por falta de discernimento e revelação do corpo. Mas que você seja ministrado em nome de Jesus na sua casa. Eu quero fazer uma oração com vocês e em seguida a gente já vai cear. Ou melhor, nós vamos cear hoje antes e depois eu quero terminar com uma oração. Amém? Amém? E eu não quero deixar de orar. A nossa liderança não vai deixar de ungir você. Se essa palavra falou com você de alguma forma e você deseja receber uma oração, você entende que você precisa crescer, você quer desfrutar de algo novo com o Senhor, você entende que precisa crescer espiritualmente, nós vamos orar com você. Sim, Jesus. Aleluia. Sabe, momentos como esse de ceia é muito maravilhoso. Eu costumo dizer que na cruz, aquilo que aconteceu na cruz, eu e você, nós fomos livres da ira de Deus. No batismo, quando nós de forma pública, uma forma de fé pública, somos batizados, Cristo nos livra da natureza adâmica. Mas na ceia, segundo 1 Coríntios, que Paulo fala, na ceia de Cristo, Deus nos livra de nós mesmos. Então sempre nesse momento é um momento de autorreflexão e de nós discernirmos o corpo e entendermos que nós fazemos parte de um só corpo, amém? E que nós precisamos uns dos outros. Posso ouvir um amém, gente? Aleluia. Então quero te incentivar a estar com a sua família. Eu sei que tem pessoas que às vezes não estão com a família aqui. Eu quero te convidar, junta com mais alguém para ceiar, não deixa ninguém sozinho, tá? Esse é um momento muito, muito importante. A ceia, ela é tremenda, ela é maravilhosa e ela representa o sacrifício de Jesus por nós, amém? E Jesus Cristo, ele instituiu a ceia para que lembrássemos daquele dia tão importante. E é um momento que nós reafirmamos a nossa fé, amém? Aleluia, aleluia.
O suco de uva, ele representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim e por você. E nós louvamos a Deus por isso. O pão que foi partido, ele representa o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. E Paulo fala aos Coríntios no capítulo 1, no capítulo 11 da primeira carta, versículo 26, ele diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que é o mais precioso? Nesse momento nós vamos anunciar não apenas a morte do Senhor, mas a vida de Jesus Cristo em nós. Porque Jesus Cristo foi aquele que morreu por mim e por você naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo estás entre nós, amém? E é por isso, e é sobre isso, é isso que nós estamos relembrando hoje, que nós estávamos perdidos e o amor nos alcançou. Nós estávamos condenados, mas o amor nos salvou. E Ele está vivo, e logo nós estaremos juntamente com Ele, amém? Aleluia. Pai da glória, nós apresentamos esse suco que representa o seu sangue que foi derramado na cruz, e nós somos gratos por isso. Pai, obrigado por essa revelação que o próprio Espírito Santo trouxe até nós. Nós temos a plena convicção de como nós nos encontrávamos, e obrigado porque Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e hoje nós podemos viver e caminhar em novidade de vida, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos também, Pai, esse pãozinho que representa o teu corpo que foi moído naquela cruz. Pai, nós reconhecemos o grande sacrifício que houve naquela cruz, e o amor nos encontrou e a graça nos encontrou, e por isso hoje nós podemos andar em novidade de vida. Nós temos um intercessor, alguém que intercede por nós. Nós temos um advogado fiel. Nós temos um Deus poderoso, um Jesus que é amigo e que está conosco em todo o tempo. Pai, muito obrigado por isso. E é com essa revelação do Evangelho que nós queremos ceiar nessa noite em nome de Jesus. E faremos isso, Pai, até que o Senhor volte. Que você possa fazer isso em nome de Jesus. Pode tomar do suco, pode comer do pão, pode ceiar aí, irmãos, em nome de Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia, Pai. Santo, santo, santo é teu nome. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por esse tempo. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Gera cada dia a revelação da obra da cruz em nós, que nós possamos a cada dia discernir o corpo de Cristo. Aleluia, Pai. Aleluia. Irmãos, hoje o que foi ministrado era muito pontual e passamos pelo menos aí 25 minutos. Se você que já ceiou, você pode ficar à vontade. Se você precisa ir embora, amém, pode ficar à vontade. Hoje nós temos aqui uma cantina também. Se você precisar comprar um lanche, você pode passar ali, compra, ajuda aqui a igreja, amém. Se você puder, se você precisar sair, você pode sair. Mas eu não posso encerrar esse momento sem orar por aqueles que desejam uma oração. Se você é alguém que recebeu algo aí dentro de você, que você entende que você precisa tomar uma decisão hoje, que você precisa se posicionar de maneira diferente, que você quer desfrutar de um crescimento espiritual, enquanto nós cantamos uma canção, quero te convidar a vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Não negue, se você precisa de uma oração, não deixe de vir aqui, amém? Eu sei que vocês sempre vêm, mas não vá embora sem uma oração. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus.